Oi pessoal, hoje iremos estudar arcos e achuras, que são as duas últimas entidades que vamos inserir no AutoCAD. A partir da semana que vem nós vamos começar a aprender sobre a edição desses elementos inseridos na área de trabalho. No Web AutoCAD, a ferramenta Arco desenha arcos especificando 3 pontos, um ponto inicial, um segundo ponto e um ponto final. Esse comando ele é ativado na barra de ferramentas Draw ou pelos comandos Arc ou simplesmente A. Primeiramente, o primeiro ponto que nós devemos inserir é justamente o Start Point. Nesse exemplo aqui ao lado, o ponto inicial do arco ele foi definido aqui em 1, o ponto do meio é definido em 2 e o ponto final é definido em 3. Com isso, eu consigo formar esse arco aqui indicado na ilustração. Para ilustrar o uso dessa ferramenta, nós vamos desenhar uma porta, aquela que é inserida em plantas de residências. Então, nós temos essa porta e esse elemento aqui, na parte superior direita, é justamente o arco. Então, pessoal, aqui no Web AutoCAD, criamos um novo projeto e vamos fazer o desenho da porta. Primeiramente, eu vou iniciar pelo retângulo da parte de baixo e depois nós vamos fazer o arco superior. O retângulo da parte de baixo pode ser desenhado utilizando linhas ou retângulo. Eu vou utilizar aqui a ferramenta linhas. Vou clicar aqui em qualquer posição, sempre com o orto ativado para indicar qual é a horizontal correta. Vou colocar aqui 0.8, que é o tamanho da minha porta. Notem que ficou bem pequeno, né? Vou usar a ferramenta de zoom para aproximar um pouco mais. A parte de baixo aqui ela é bem pequena, 0.05. Eu passo aqui 0.8 para a esquerda e eu fecho. Para fechar, ou eu posso clicar aqui no endpoint, né, que cria ao início da minha linha, ou simplesmente C, Enter. Eu fecho as minhas linhas aqui, ok? Agora eu preciso desenhar o meu arco. Lembrem que o arco é definido por 3 pontos, então eu tenho que definir aqui no desenho esses 3 pontos. Primeiramente eu vou criar esse ponto utilizando 2 linhas. Eu vou criar aqui uma linha para cima a partir da dobra aqui da porta, né, onde ela gira. Então, eu vou colocar um tamanho aqui de 0.8, que é o tamanho do vão da porta, que a porta se encaixa. E eu preciso encontrar um ponto central, né? Porque ele é definido por um ponto inicial, um ponto central e um ponto final. Como que eu defino esse ponto central? Vai ser por meio de uma reta com tamanho 0.8, porém, ela no centro desse retângulo, vamos dizer assim. Nada mais é do que uma linha com ângulo de 45 graus. Então, eu vou clicar aqui, vou apontar para a direita, vou colocar o tamanho dela, 0.8. E antes de apertar Enter, vou apertar Tab. Apertando Tab, ele admite que eu insira os ângulos, o ângulo, né, dela, em relação à horizontal sempre. Eu vou colocar 45 graus e Enter. Pronto, eu tenho os 3 pontos para definir o meu arco. Esse ponto final aqui, esse ponto final aqui e esse ponto final aqui. Então, vou utilizar da minha ferramenta Snap Endpoint para poder criar esse arco. Para acessar o arco, eu posso simplesmente clicar aqui na ferramenta Arco, no menu Draw, ou escrever Arc, ou então simplesmente A. Vou dar um A, Enter. Pronto, entrei na ferramenta de arco. Agora eu preciso definir os meus pontos. Então, vou clicar aqui, nesse primeiro ponto. Vou clicar aqui no ponto do meio. Eu posso desativar o meu orto para ele não me atrapalhar. Então, vou apertar F8 para desativar. Então, agora meu cursor fica livre. Vou clicar aqui nesse endpoint e no último endpoint aqui, que é justamente o fim da porta. Clicando aqui, eu defino o meu arco da porta. Lembrem-se que essas linhas aqui que eu criei foram justamente para me auxiliar a criação do meu arco. Então, eu posso simplesmente selecionar elas e apertar Delete para removê-las. Está construído o meu desenho. A ferramenta Ashura no Web AutoCAD preenche uma área fechada ou objetos selecionados
com um padrão de achura. Então, nós podemos notar aqui nesse desenho que temos uma área fechada, né, uma engrenagem aqui, e dentro temos essa achura, que são esses riscos inclinados em vermelho. Essa achura, né, dessa forma que é desenhado, ela é o padrão de achura. Também pode ser preenchido de forma sólida ou gradiente, tudo isso pela ferramenta achura. A achura tem algumas propriedades que utilizamos para definir o tipo de padrão ou então definir os contornos dela. Então, a opção padrão para definir os contornos é definir um ponto interno. Então, ele determina um limite de objetos existentes que formam uma área fechada. Então, a achura deve ser inserida sempre em uma área fechada, ao redor de um ponto especificado. Então, eu vou especificar um ponto da minha área de trabalho, cujo todos os elementos que estão em volta vão definir uma área fechada. Então, tudo que estiver dentro dessa área fechada vai ser preenchida pela minha achura. Outras propriedades que vamos utilizar bastante são essas aqui. O pattern name, ou o nome padrão, né, do padrão, seleciona o tipo de padrão da achura. Alguns deles eu vou mostrar mais à frente quais são. Angle, o ângulo, né, define o ângulo padrão da achura. Então, ele vai definir se ele é mais ou menos inclinado. Scale, ou escala, define a escala do padrão de achura, ou seja, define se ele é mais próximo ou mais distante entre cada padrão. Aqui estão apresentados os principais padrões de achura. Então, lá na opção de Name Pattern, nós vamos selecionar qual o tipo de achura. Então, temos o sólido, a achura sólida, que é totalmente preenchida. Temos o do tipo Angle, ou ângulo, né, que é um Lzinho. Do tipo Net, rede, né, que nada mais é que esse quadriculado. O Brick, que são tijolinhos. Giswood, que nada mais é que a madeira, então eu posso representar a madeira por esse tipo de padrão. E Steel, que é aço, então ele é representado por essas linhas inclinadas, próximas e distantes. Para ilustrar a achura, nós vamos fazer esse tipo de desenho. Então, é um desenho somente, né, para ilustrar como aplicar a achura, não é necessário nenhum tipo de precisão. Então, vamos fazer esse desenho dentro do Web AutoCAD. Então, iniciando esse exercício aqui no Web AutoCAD, né, nós sabemos que não é necessário nenhum tipo de precisão. Então, eu vou criar aqui 4 quadrados de tamanho 10 por 10 e no centro deles nós vamos inserir essas formas geométricas, né? Um quadrado, um polígono, um hexágono no caso, e um círculo. Então, nós vamos iniciar construindo, utilizando o comando line, esses quadrados 10 por 10. Então, vou dar um L de line, de linha, né? Clicar aqui, com o meu orto ativado, eu vou apontar para a direita e colocar o valor do tamanho 10. Depois eu dou um Enter. E assim, eu vou continuando criando esse meu quadrado. Para fechar, eu posso apertar um C, por exemplo, que ele vai fechar esse meu quadrado. Pronto, primeiro eu vou fazer o segundo quadrado 10 por 10. Então, 10, 10, e eu posso clicar aqui nesse endpoint. Finalizou o meu comando, eu posso dar um Enter. L, 10 para baixo, 10 para a direita e 10 para cima. Apertei ESC também para sair do comando. Seria o resultado é o mesmo, ou ESC ou Enter. L, clico no ponto inicial, 10 para cá, ou posso clicar aqui e um Enter para finalizar. Então, temos aqui, né, 4 quadrados 10 por 10. O que eu vou fazer agora é, por meio de uma diagonal, eu vou identificar qual que é o centro desse quadrado. Então, eu vou desativar a minha ferramenta orto aqui e criar uma diagonal nesses 3 primeiros quadrados. Então, criei 2 diagonais aqui, né, 2 linhas diagonais, e vou criar uma terceira. Pronto. Agora, eu vou inserir aqui nesse primeiro quadrado grande, esse quadrado menor. Esse quadrado menor, eu vou fazer ele 6 por 6. Então, eu vou encontrar o centro aqui dessa linha com a minha ferramenta Snap Midpoint. Vou apontar aqui para a direita e vou fazer uma linha auxiliar de tamanho 3, que seria a metade do lado desse meu quadrado. Para cima, a mesma coisa. Uma coisa, eu devo refazer essa linha,
porque eu não estava com o meu comando orto ativado. Então, poderia ter criado uma linha que não esteja totalmente na horizontal. Então, eu vou ativar aqui meu comando orto com F8. Vou apontar para a direita e vou colocar o tamanho 3. Para cima, eu também vou colocar 3. Agora, para a esquerda, eu vou colocar 6, que é o tamanho total. Para baixo, 6. Para a direita, 6. E eu posso clicar aqui no meio. Agora, eu posso selecionar essas duas linhas auxiliares aqui e removê-las. Pronto, eu tenho um quadrado bem no centro. Um quadrado 6 por 6, centralizado ao quadrado 10 por 10. Agora, eu vou fazer um polígono, um hexágono, né? Escrito num círculo de raio 6, de raio. Então eu vou entrar com o comando POL, P-O-L. Agora eu vou definir o número de lados, então são 6 lados, né? Um hexágono, 6, Enter. Vou selecionar aqui, por meio da ferramenta Snap Midpoint, o centro dessa minha diagonal. E eu vou agora selecionar se o meu círculo é circunscrito ou inscrito. Eu quero inscrito porque eu quero definir do meu centro até o vértice o tamanho do raio do círculo, que é 3. Então, vou apontar aqui para a direita, vou colocar o tamanho do raio 3, Enter. Pronto, agora eu posso excluir essa minha linha auxiliar. Finalmente, para esse terceiro quadrado aqui, nós vamos inserir o comando de círculo. Então, C, Enter, vou selecionar aqui o midpoint. Também vou fazer um raio 3 e vou dar um Enter. E eu posso excluir essa minha linha diagonal. Ok. Agora podemos inserir a nossa hachura. Para inserir a nossa hachura, o que nós vamos fazer aqui? Ou podemos aqui clicar em Hatch, ou simplesmente escrever Hatch na linha de comando. Escrevendo Hatch, eu acesso essa ferramenta. Então, vocês podem notar que na ferramenta Hatch eu tenho várias e várias propriedades que eu posso alterar o tipo do hatch, o tipo de padrão, o tamanho. Porém, eu aconselho que vocês insiram a hachura e depois editem a propriedade em um momento posterior. Por quê? Porque eu posso acessar todas essas ferramentas aqui por meio da minha interface gráfica, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a primeira hachura que eu vou inserir aqui vai ser essa que fica em volta do quadrado. Então, eu posso colocar o meu mouse aqui, posicionar meu mouse na parte em que minha hachura deve ficar, né? E ele vai selecionar automaticamente para mim a área fechada em que está o meu ponto do mouse. Então, se eu mover essa minha cruzinha aqui do mouse para o centro do quadrado, notem que a área fechada é alterada. Então, eu vou colocar meu mouse aqui na parte externa, né, do quadrado, entre os dois quadrados e clicar. Uma vez que eu cliquei, ele vai selecionar essa minha área, ela vai ficar azul e eu posso então dar um Enter. Pronto, está inserida a minha hachura. Porém, notem que a hachura é diferente dessa hachura que deve ser inserida. Então, eu vou selecionar aqui a hachura e vou vir aqui, ó, nas propriedades da minha hachura. Então, eu tenho várias propriedades. Quais propriedades que mais me interessam? São essas três aqui, ó. Pattern Name, que é o tipo de hachura, ângulo e escala. Então, eu tenho um Pattern Name aqui do tipo Net, eu posso trocar, por exemplo, do tipo Line. Então, se eu trocar para o tipo Line, ela vai alterar o tipo de hachura que vai ser inserida. Então, podem notar que foi alterada. O ângulo, eu vou alterar o ângulo dessa minha hachura em relação à horizontal. Então, se eu colocar, por exemplo, 45 graus, ela vai girar esse meu padrão. E escala? Escala é a distância entre um padrão e outro. Então, eu vou colocar um valor maior, por exemplo, 1 aqui. Notem que a distância de uma linha a outra ficou bem maior. Se eu colocar um valor menor, por exemplo, 0,1, notem que ele vai ficar bem próximo um ao outro. Então, vou voltar aqui para o valor 1, para o ângulo 0, e eu vou escolher o tipo de padrão. Para esse desenho aqui, precisamos selecionar o padrão do tipo Net. Então, vou buscar aqui dentro dos meus nomes de padrão Net. Porém, podem notar que ele está um pouco diferente. Eu preciso primeiramente diminuir a escala dele, então vou colocar uma escala aqui de 0,2, por exemplo. E eu tenho que colocar um ângulo, e eu vou colocar então esse ângulo de 45 graus. Pronto, ficou bem parecido com a nossa hachura do exercício. A próxima hachura que eu vou inserir aqui vai ser a hachura que fica dentro desse hexágono. Então, eu vou selecionar novamente aqui, vou clicar em Hatch.
Vou selecionar o centro do meu hexágono, vou clicar e vou dar um Enter. Agora eu seleciono a Ashura e aqui nas minhas propriedades da Ashura eu vou trocar para o padrão line, que é essas linhas paralelas. Então eu vou procurar aqui o meu line, troquei. Eu vou diminuir essa escala dele aqui para 0,2 para ficar mais próximo um pouquinho e o ângulo eu vou colocar também 45 graus. Vocês podem notar que ainda está um pouco diferente, então eu preciso alterar mais esse ângulo. Vou colocar um ângulo de 60 graus. Pronto, ficou bem mais parecido com o nosso exercício. O último Ashura que nós vamos inserir é o padrão Brick, que é tijolo. Então vou clicar aqui em Ashura. Agora eu vou clicar tanto aqui no centro desse círculo quanto em volta desse quadrado. Então ele vai inserir o padrão de Ashura Brick, né, nessas duas áreas fechadas. Então selecionei essas duas, eu vou dar um Enter. Ele vai estar com o padrão errado, né? Tá com o padrão net aqui. Eu vou colocar aqui, procurar Brick, né, tijolo. Selecionei o padrão aqui do tipo tijolo. A escala está meio grande, vou colocar 0,1, ficou muito boa. Vou deixar aqui 0,15, está bem mais próximo, né? E o ângulo eu vou deixar 0 mesmo. Então, nesse caso aqui, conseguimos resolver o nosso exercício. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades que estão lá no Moodle, elas vão compor parte da nota de vocês, assim como a presença das aulas assíncronas. Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo por e-mail, nos fóruns do Moodle ou então no nosso servidor do Discord durante o horário de plantão de dúvidas. Muito obrigado pela atenção e até